Olá, estamos aqui hoje para gravar mais um podcast, um apoio do Espaço Síndico, uma realização do Espaço Síndico com o apoio da Verde Condominial. Estou muito feliz. O assunto de hoje é animais em condomínio. Eu quero agradecer a presença de profissionais tão importantes aí do mercado. Nós vamos falar de pets, de animais para condomínio. Vamos focar em pets, né? Que eu acho que é o mais comum, é o que a gente vê que dá mais trabalho aí para o síndico. Mas eu quero agradecer a presença da doutora Daniela Bibiano, advogada, especialista em direito condominial, é sócia do escritório de advocacia Amanda Amaral Advocacia. Nós estamos com a Renê Gatenho, que é síndica profissional, e estamos com a doutora Mariana Mendonça, que é veterinária, que vai aqui dar umas orientações de como a gente tratar bem esses bichinhos, né? Eu costumo dizer que cachorro lá na minha casa é tratado como cachorro, tá? Ele dorme no meu quarto, ele usa o meu sofá, ele quase que come na mesa com a gente. Então a gente tem um carinho muito grande pelos animais. O Renato já participou de associações protetoras de animais. Eu sei que a doutora Daniela também é amante de animais. Aqui todo mundo tem cachorro. A maioria de nós aqui moramos em condomínio. A doutora Mariana não mora, mas é uma apaixonada também pelos animais. E aí vamos começar a falar de animais nos condomínios. Mas, como eu disse no início, a gente vai falar mais dos pets. E aí eu vou começar com a doutora Daniela, saber se existe uma legislação. A gente sabe que existem convenções que proíbem animais, outras que dizem que o animal não pode ir pelo elevador, só pode ir de escada. Tem algumas coisas aí. Doutora, tem alguma legislação que a gente se baseia aí para discutir esse assunto dos condomínios? A liberdade, né, do direito de propriedade, ela está acima dessas proibições. Então, a pessoa que escolher ter no seu imóvel, no seu apartamento, né, no caso dos condomínios de prédio, e no caso dos condomínios de casa, ter ali, né, um canil com animais, desde que ela obedeça, né, aquela norminha de condomínio chata, né, salubridade, sossego e segurança, desde que ela observe essas normas, não há a possibilidade de se proibir de se ter animal dentro do apartamento. Então, as convenções mais antigas, especialmente, né, dos condomínios mais antigos, tinham muitas cláusulas de não poder, né, que o proprietário que for alugar seu imóvel não pode alugar para a pessoa que tem animal. É nula. Essa cláusula nem se aplica, nem precisa fazer assembleia para alterar, porque ela é nula, que a gente chama, né, de pleno direito, ou seja, ela não é aplicável a nenhum caso. Bacana. Então, se eu chegar com um cachorrinho e o síndico me proibir, rapidamente eu consigo aí alguma... Sim, consegue alguma uma liminar, tutela, consegue. Para eu entrar. Para poder entrar com o animal. E aí, obedecendo essas regrinhas aí, né, em salubridade... sossego e segurança. Quer dizer, eu posso até ter um cavalo lá dentro do meu apartamento, desde que ele não incomode ninguém. Perfeito. É mais ou menos por aí, né? Exatamente. A gente usa essa analogia, inclusive. Se a pessoa quiser ter um elefante, ele for silencioso, limpinho e tranquilo e couber, pode ter. Brincadeiras à parte, né? Porque o elefante é um animal aí selvagem, né? Mas assim, não importa o tamanho, né? A analogia, acho correta é essa. Não importa o tamanho do bichinho, desde que ele seja bem cuidado, vacinado, transite pelas áreas comuns. Aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? O trânsito nas áreas comuns, mas que não coloque em risco, né, a saúde de ninguém, a segurança, nem o sossego, pode ter sem problema algum. E não pode exigir também que eu carregue, por exemplo, um São Bernardo no colo para ir para minha unidade. Ele pode andar na área comum, pode entrar no elevador? Pode sim. Inclusive tem um caso bem conhecido de um condomínio de altíssimo padrão na cidade de São Paulo, em que a proprietária era proibida de entrar no elevador social com o animalzinho dela, né, com o cachorrinho dela, e era justamente um São Bernardo. E exigiam que ela carregasse no colo. Ela conseguiu, na justiça, reverter essa proibição, ainda recebeu uma indenização, enfim, por danos morais. Ela pode sim transitar, né, sair com ele pelo elevador social, e ela não é obrigada a carregar no colo. Então, ela ainda ganhou, né, uma reparação aí emocional e da parte do condomínio por conta dessa proibição absurda. Então, esse é um caso que ficou famoso, né?
e tem que ser observado aí. É proibido proibir. Bacana. E essas regras, então, depois eu vou passar para a síndica aí, porque com tudo isso, pode tudo com o cachorro, quer dizer, nem tudo, né? Tem algumas regras que a gente vai colocar no regimento interno. Perfeito. Não consta da convenção, ela vai constar no regimento interno. Focinheira, algumas coisas desse tipo. Mas aí cabe ao síndico lidar aí com esses conflitos, porque todo mundo tem cachorro, todo mundo tem pet. E é lógico que causa algum transtorno ou outro, né? Algumas pessoas que não gostam de cachorro, de pet, de jeito nenhum, se sentam incomodadas. Mas aí cabe ao síndico lidar com esse conflito, né, Renê? Exato. Cabe ao síndico aprender a entender a realidade de cada condomínio, né, no qual ele faz a gestão, e também entender a realidade de cada condomínio, né, doutora Daniela? Eu penso muito nisso. Na minha gestão, eu tenho um condomínio que os nossos cases lá são a sujeira onde os bichinhos deixam e os seus condôminos, os seus tutores não pegam. Então, aí acaba trazendo um atrito para aquele condômino que não tem o pet, o animal, vai passear na área comum e vê aquela sujeira, né? Então, acaba aí trazendo um certo desconforto para ambas as partes. Do síndico que tem que colocar o regimento interno em prática, fazer-se cumprir, né? Porque a nossa convenção reza lembrar todo mundo das regrinhas. Das regras, reza que cachorro sujou, você tem que pegar, acaba causando um certo transtorno para o condômino, que o síndico tem que ir lá conversar, olha, seu cachorro sujou, por favor, recolha a sujeira, e o condômino uma coisa básica, né, gente? Básico. Que não precisa Não mais precisaria. hoje, não precisaria mais hoje, você tem que orientar a pessoa, olha, seu cachorrinho sujou, você limpa. Ô, Renê, mas essa é a principal reclamação? Você acha que é da sujeira na área comum ou do barulho? Eu acho que o que vem hoje em alguns condomínios no qual eu faço a gestão são os barulhos. É a principal reclamação, o barulho, né? A principal reclamação, porque os seus tutores às vezes vão viajar, acaba deixando o animal no apartamento ou na residência sozinho, não entende a realidade do seu animal solitário e o cachorro late o dia inteiro, na maioria das vezes. Exatamente. Né? Então eles não sabem disso. E às Aí vezes entra os no condôminos... quesito sossego, né? Ele já rompeu esse pacto coletivo do sossego. Exatamente. E daí os condôminos falam, olha, o cachorro da pessoa tal, da unidade tal, tá latindo muito. Eles sabem de onde vem, sabem qual é o cachorro, sabem tudo, né? O condomínio sabe distinguir de quem é o Ainda animal. mais quem não gosta de animal. Exato. Aí acaba pegando em cima da relação aí de condômino para condômino também, né, doutora Daniela? Sim. E aí é até passível de advertência, né? Condômino que desrespeita essa norma e, se reincidente, até mesmo uma multa administrativa bem aplicada, né? Com chance de defesa, aí, mas de preferência tendo as provas, né? Sempre, aí né? já fica uma orientação aqui para os síndicos, que ao constatar essa situação, a gente já vai falar da questão dos maus tratos aqui com a doutora Mariana, né? O que configura os maus tratos, mas num primeiro momento, né? O síndico dá a tratativa, entrar em contato com o tutor, dizendo, olha, o animalzinho está chorando, está gritando, porque ele está em sofrimento, antes de mais nada, né? É uma vida ali que depende do seu tutor e que está em sofrimento e está perturbando o sossego da coletividade condominial. Então, tentar resolver amigavelmente num primeiro momento é o mais indicado. Não resolveu, grava, né, a situação, filma a porta da pessoa, identificando qual é a unidade, o barulho do bichinho, né, latindo lá dentro, porque isso depois vai servir de prova numa eventual judicialização dessa situação. A pessoa vai tentar anular multas e tudo mais, você vai ter a prova, né, de que aquilo foi realmente aconteceu e que o condômino foi advertido previamente, né, nos casos das convenções que assim exigem. Agora, tem convenção que fala que pode multar direto, também não há problema nenhum, desde que exista essa previsão, pode ser multado direto, oferecendo a oportunidade de defesa, mas sempre com provas. Se atentar, Sim. O síndico se atentar sempre às provas, né? Perfeito. E aí, doutora Mariana, te pergunto, como é que a gente faz? Hoje em dia todo mundo trabalha, tem seu pet, muitos, né, a maioria considerado como um membro da família, Exato. mas a gente precisa sair para trabalhar e tem que deixar o bichinho em casa. O que a gente pode fazer para entreter um pouquinho, porque o bichinho não sinta tanta falta do seu tutor quando sai? Existem os chamados, hoje na veterinária, enriquecimento ambiental, que são nada mais tipo, de brinquedo para eles. Hoje, eu estava pesquisando, tem um brinquedo que você consegue colocar comida dentro dele. Comida congelada, patezinho. E aí ele vai brincando aquilo ali e vai soltando aos pouquinhos. Então aquilo ali perde umas horinhas, né?
Não só isso, tem bolinha que vai soltando ração, tem um monte, tem pratinho de comida deles que é em formato de labirinto. Então, para eles comerem, ali vai levar umas meia hora, 1 hora, para eles conseguirem comer. Então, só aquilo ali já vai perdendo um tempo, já vai ajudando para que eles não ficam latindo tanto. E outra coisa também é o adestramento desde filhote. Importante isso. Adestrar o filhote Tem que ser desde sempre, desde filhote. filhotinho. Tá. Óbvio, se eu tiver um cachorro mais velho, dá pra adestrar. Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas você consegue. Então, mas desde filhotinho, não tem dinheiro pra pagar um adestramento. Desde filhotinho, então cria uma rotina com o cachorro. Então, a minha rotina, acordo, tomo banho, deixo o cachorro ali esperando. Aí vamos dar uma voltinha no quarteirão. Também ajuda. Já distrai ele ali, tira o estresse. Antes de trabalhar, você sai, dá uma cansadinha nele, uma volta. Uma voltinha. Ele já faz xixizinho, cocôzinho dele, volta pra casa. Isso. E Também aí ele vai querer estresse. dormir um pouquinho se você der uma cansadinha. Isso, dar alimentação pra ele. Alivia o estresse, porque esse latir dele nada mais é do que estresse. Até você pode pensar, né? Mais estressado do que um cachorro que tem água, comida, cama, tudo fresquinho ali a hora que ele quiser. Mas sim, existem os chamados estresse sentimental também. E a gente consegue suprir um pouco esse estresse dele com alimentação, com esses brinquedinhos. Isso. Só a rotina no quarteirão, às vezes você já consegue eliminar esse estresse do apartamento, que a gente fala. Apartamento, tipo, tirar ele de perto do tutor. Porque tem uns que lá tem por causa disso. É sentimental. Tem uns que tem problema de verdade por causa de separação. Que o tutor vai trabalhar e às vezes fica em hotelzinho. Começa a ter doença de pele, começa a ter doença respiratória. O tutor volta, parece que muda. Começa a se mutilar, né? Tem uns morde a pata. Como é que a gente não vai amar esse bichinho, né, gente? Não tem Vive em como, função né? do tutor, né? Exatamente, eles vivem em função do tutor. Totalmente dependente, né? Nesse totalmente. caso. E aí tem alguma raça, sim, que a gente pudesse dizer, olha, essa raça fica bem, ele é mais... eu sei que gato, né? Gato fica bem sozinho, é mais na dele, pode sair para trabalhar, não se incomode comigo. Mas cachorro, tem alguma raça que a gente possa dizer, essa raça é indicada para condomínio, por exemplo, para ficar sozinho? Existe isso? Não, assim, uma raça específica não. Como eu disse, você criar uma rotina com ele e ir adestrando desde filhote, pra ele saber como que tem que ser, como se comportar. Então, eu não posso falar assim, tem uma raça específica, Entendi. tá? É mais isso. Porque tem esse cachorro adestramento grande. eu acho que é legal, porque lá em casa funcionou direitinho. O cachorro adestrou a gente muito Perfeito. bem. A gente faz tudo certinho, no Faz horário todas as certinho, do vontades jeito que ele dele. gosta, que ele Tudo quer, que ele quer. e dá tudo certo. Então nós somos muito bem adestrados lá em casa. Até falo que o adestramento ele tem que ser primeiro com o tutor, depois com o animal. Que a gente primeiro precisa saber como que vai ser. Como que vai ser a minha rotina? Eu tenho espaço pra colocar esse cachorro na minha rotina? Eu ia falar isso. Não tem como você... eu vou pegar porque é bonitinho. Tem que pensar tudo isso. Tem que saber se vai ter tempo, tem que aliviar esse estresse. Eu vou ter dinheiro. Se ele fica doente, o que eu faço? Eu vou ter dinheiro pra cuidar? Vacina não é barato, vacina. Exato. E Não, assim, e se for só vacina, gente, ainda Tudo tudo bem, bem, né? mas o cachorro pode, depois de um tempo que tá com você, Desenvolver alguma doença e você vai ter que tratar e cuidar. sim, ainda mais que sua responsabilidade. filhote é tudo festa. Filhote nunca tem nada. É difícil, né? Mas quase nunca tem nada. Tá ali. Aí começa ali seus 7, 8 anos, a idade mais sênior deles. Aí começa a dar um probleminha aqui, um probleminha ali. Você tem que pensar tudo isso. Não só ali o momento. Hoje eu posso. Não, mas e daqui uns 10 12 anos? E hoje em dia as pessoas precisam se conscientizar disso, né? Morar em condomínio, as pessoas precisam se conscientizar de vários detalhes. Sim. Ter um pet dentro de um condomínio, dentro de um apartamento, tem algumas... Você precisa ter algumas disciplinas, exatamente. Entendimentos. E a gente estava até falando aqui antes de começar a gravar que pet não é presente para você dar de presente para um sobrinho, para o filho de um amigo, sem comunicar, sem perguntar. Estou pensando em te dar um cachorrinho. Sim. Você tem condições de cuidar? Você quer? Sim. Não é? Tudo isso. Porque a gente, se você não faz isso, o que vai acabar acontecendo? Os famosos maus tratos aí aos animais, né? A gente Com teve certeza. recentemente aí informação de condômino que saiu para viajar e deixou o cachorro no fundo do quintal. O cachorro chorou a noite inteira, não conseguiam ver se tinha comida ou não. E aí isso é uma responsabilidade o síndico tem responsabilidade Sim. nesses casos aí. Tem sim. Porque aí já extrapolou, né, toda aí a sanidade da situação, né? Já ultrapassou a questão da perturbação, já virou uma questão de maus tratos.
né? E aí nós temos uma lei no estado de São Paulo, desde dezembro de 2021, que obriga o condomínio a comunicar casos de maus tratos. Então, até a doutora Mariana pode até nos ajudar aqui, né? O como que se configura maus tratos, né? Mas, especialmente, o condômino que constata essa situação, então, comunica ao Dani, síndico. Interrompendo rapidamente. Então, o condomínio tem essa obrigação, Sim. não é o síndico. Pode ser o síndico, um conselheiro, um condômino, qualquer pessoa. Sim, qualquer Legal. condômino deve, né? É um dever de é um todos. dever. Sim. E o condômino, claro, que constatar essa situação, reporta. É sempre importante, né? Reportar ao síndico, até porque é uma situação que envolve a coletividade, então tem que ser, né, de conhecimento de quem está ali na direção, né, na gestão. Então, comunica ao síndico, se a situação estiver acontecendo naquele momento, informar as autoridades no momento em que estiver acontecendo e, se souber depois, registrar essa ocorrência numa delegacia de proteção aos animais. Né? As grandes cidades, como Campinas, até pouco tempo tinham um setor especializado, né? São Paulo eu sei que tem. Então, informar, registrar a ocorrência, sempre munido de provas, para não incorrer aí numa falsa comunicação, né? Que a gente sabe que quem alega e não prova é a mesma coisa que não alegar, né? Sim. Então, fornecer aí à autoridade as provas, filmagens, testemunhas, importante. Nessa hora, não adianta a gente, não quero me envolver. Condomínio, você se envolve. Querendo ou não, você está envolvido já na situação, né? Sim. Então, pegar o testemunho ali dos vizinhos mais próximos. Não, de fato, o cachorro ficou 3, 4 dias sozinho, latindo, da minha janela eu consegui ver, no caso dos condomínios de casa, né? Conseguia ver ele lá sem comida, no meio de fezes, né? No ambiente ali insalubre, né? Imundo. Então, assim, sempre se munir de provas e registrar essa situação. Para coibir, né? Para que o responsável tutor seja punido, na forma da lei, e coibir futuras ocorrências da mesma natureza. Bacana, porque os condôminos acham que é obrigação do síndico denunciar, então não é. Qualquer condômino pode informar essa situação. Interessante isso, porque, gente, como é que você não vai se envolver se você vê que um bichinho está sofrendo maus tratos? Sim. Seja só sem comida, né? Para taurina, isso aí é um absurdo, o fim do né? mundo, é um absurdo. Mas, assim, a pessoa foi viajar e esqueceu de deixar comida. Primeira coisa, acho que entrar em contato com o tutor, né? Olha, aconteceu isso, e aí nós vamos então pular o muro da sua casa, a gente vai abrir a porta da sua unidade, a gente vai ver o que está acontecendo. Mas aí, o que é considerado maus tratos? Então, foi viajar, não deixou comida, não deixou água, o bichinho está chorando, está latindo, maus tratos. Já configurou, né? O que mais? A gente tem os princípios das 5 liberdades, que é livre de dor, livre de fome, livre de frio. Tudo isso engloba. Então, não é só, eu não deixei comida. A partir do momento que você vê que seu bichinho se machucou e você assim, não dá pra aguentar ali uns 3 dias, que agora eu tô sem dinheiro. A partir disso já se configura. Então, gente, de novo, eu quero bater nessa tecla aqui. Não adote, não compre se você não tem condições de ter o bichinho na sua casa. Exatamente. Se você não tem, a grana tá curta, você vai, brinca, chama seu amigo que tem cachorro, brinca com o cachorro o dia inteiro, cuida pro seu amigo passear e devolve se você não tem condições de criar o seu bichinho. Gostei disso, Mariana. Então, é livre de fome, livre são de 5 frio. liberdades. É livre de fome, livre de frio, livre de dor. São mais umas 2. Não lembro agora. Não lembro Mas agora. assim, gente, Mas livre são de 5. dor. Pelo amor de Imagina o Deus. bichinho sentindo dor Não, e você tem não animal- poder cuidar. Já aconteceu lá na clínica comigo, o animal caiu da cama e ninguém me falou. E eu perguntava, gente, o que aconteceu? E ninguém me falava. Por causa que era dos namorados, então um ficava uma vez, era dupla... Compartilhado. Guarda compartilhado do cachorro. Aí ficava um tempo na casa de um tempo na casa de outro. Num desses casas aí, o animal caiu da cama. E quem trouxe foi a outra, porque viu que... A outra parte, que viu que tava mancando o cachorro. E eu perguntando, mas o que aconteceu? Não caiu da cama, não. Mas ela nem sabia. Ela também não sabia, porque também não contou. Eu vim descobrir isso mais pra frente. Aí, já era isso 6 horas da tarde, falando, misericórdia, onde que eu vou achar um raio-x? Que tudo precisa de agora. Fui ligando onde eu sabia que tinha raio-x, falei, tô mandando um aí agora. Fez. Ele não quebrou a perna, ele quebrou a bacia. Quebrou aqui o coxal. Já tá sentindo muita dor. Tava. Não, assim, aí eu mexia na perninha dele, não sentia nada. Quando eu deitava ele de barriga pra cima, o cachorrinho era filhotinho ainda, tinha acho que 2 meses. Nossa, que dó. Pra vocês terem noção. E aí, falei, dá esses medicamentos, volta pro retorno. E assim, filhote, ainda, aquela área não tem como a gente fazer imobilizar. cirurgia, nada Não disso. tem, ainda filhote não tem. Então, o que você tem que fazer?
deixar o cachorro preso num local fechado. Nesses casos aí, você tem que deixar o cachorro Mas fechado. com supervisão, Com né? supervisão, justamente pra ele não se machucar. Porque se ele fica ali, pula da mesa, pula da cadeira, pula da cama, Não vai melhorar piorar, não nunca, vai... né? Recuperar. E não adianta nada, a gente também dá remédio pra dor e o cachorro tá ali pulando de tudo quanto é lado. Aí depois uns dias voltou a outra parte. Aí eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Ninguém me soube me explicar. Ah, não, eu deixei cair da cama, eu não contei pra ninguém. Então isso é maus tratos. Bom, pelo menos ele não é maus tratos porque ele levou pra clínica. Pelo mas menos. a partir do momento que não contou pra outra parte o que já é. aconteceu, porque eu fiquei pensando assim, mas o que aconteceu? Eu mexo aqui, não é nada, eu mexo ali, não é nada. Eu apertei, eu revirei Demorou, o o bichinho cachorro. ficou um dia inteiro sentindo dor Sentindo até dor. você. Até o tutor pensar, nossa, e assim, não é um cachorro grande. Porque cachorro grande geralmente às vezes dá aquelas escorregadas, bate Sim. e continua ali. Agora a gente é um filhote de 2 meses, Muito 60 sensível, dias. né? É igual um nenê, né? Muito frágil. Você deixa seu Criança filho de cai. 60 dias cair no chão e ficar, ai, beleza, não vou levar no médico. Não, por que filhote Justamente, de cachorro, de doutor. gato você tem que deixar? Exatamente. Aí já configura. A E gente aí- tá falando de cachorrinho, mas, por exemplo, gatos em apartamento, né, doutora, tem que ser telado, né? Porque Tem o até gato... uma telação específica para gato, tem telação também para cachorro. Então, do tamanho do interessante. cachorro, tem específicos, tem a numeração certinha. Certo. Pra É, evitar gente, que não se é- não é enforque, assim, Não é né? brincadeira mais, Não né? é Você ter um brincadeira. bichinho, você adotar um cachorrinho, é coisa séria, as pessoas precisam ter consciência disso. Exatamente. E aí, doutora, a hora que a gente identificar, o síndico identificou uns maus tratos lá. Por exemplo, uma casa de idosos, eles nem estão fazendo por mal, mas eles não têm condições. O que o síndico precisa fazer? Ele já denuncia, ele vai conversar, quais são No os primeiro passos? momento, a gente sempre aconselha, né, a boa conversa. A boa e velha conversa, ela previne muitos desgostos, né? Então, chamar essa família, perguntar se está precisando de alguma coisa. Se for o caso de idosos, por exemplo, chamar os filhos desses idosos, né? Para ver se não tem ali alguma situação de demência senil, que não está conseguindo cuidar nem de si, quanto menos do bichinho, né? Para identificar se existe ali alguma situação que pode ser sanada. Tentou conversar, não resolveu, né? Chamou a família, também se omitiram, constatou a situação de maus tratos, acionar a polícia militar imediatamente com a situação ocorrendo. Isso é muito importante. Porque a polícia militar ela vai constatar, né, ali a situação, o crime, né? A gente pode tratar como crime. Em andamento, eles podem retirar esse animalzinho, né, da guarda daquelas pessoas, apresentar numa ocorrência policial, até mesmo depositar para alguma ONG. A gente tem aí casos conhecidos aí, como o da Luísa Mel, por exemplo, que ela pega muitos cachorros para o instituto dela na forma de depósito, né? É uma maneira até objetificando, mas é o termo correto mesmo jurídico, é um depósito. Ela recebe o animalzinho em depósito, ela vai cuidar, ela é responsável por ele, até que a justiça defina, né, o destino desse animal. Já houve casos que voltou para o próprio tutor, para vocês terem uma ideia. Mas teve caso em que foi retirado do tutor e acabou sendo adotado por outra pessoa. Então, lembrando sempre, né, que em condomínio a gente sempre vê a seguinte situação. A gente acabou de falar, né, Malu, que todo mundo pode e deve comunicar. Mas qual é a regra? Chamar o síndico. Certo. Né, Renê? Você Sim. está aqui, você não vai me deixar mentir, né? Constatou uma situação, primeira pessoa que liga é para você, né? Com certeza. E tem o condômino, ele não quer se indispor Não. com o vizinho dele que está Exato. deixando o cachorro sem comida. Ele não quer se indispor, ele quer que o síndico faça alguma coisa. resolva. Na Isso. verdade, eu acho assim, nós síndicos, né, nós temos uma certa maneira de fazer a intermediação, né, não violenta, né, essa comunicação, que você vai com jeitinho, vai conversando, entendendo as partes e realmente, se é configurado os maus tratos, nós já temos aí os estudos, né, dos cursos que a gente participa, enfim, de como abordar esse tema, né, de uma forma que não vai criar trauma para nenhum dos lados. Então, isso é muito importante. Não que o condômino não tenha o direito de fazer essa intermediação, né, doutora Dani, mas eu acho muito importante nós síndicos aí estarmos juntos, abraçando a causa, porque nós temos uma maneira de fazer essa tratativa de uma forma correta, de uma forma onde não vá trazer traumas, né, para ambas as partes. Sempre eu conversar acompanhado de um conselheiro, né? Exato. No caso das associações aí, que é a figura do presidente, levar alguém também lá é conselho, né? Leva alguém do conselho, 1 ou 2 conselheiros para conversar junto, justamente Nunca ir sozinho, né? Nunca ir sozinho, para não ficar aquela situação do diz que me diz, né? Então, isso é muito importante. E são figuras representativas também dentro do condomínio, que não podem aí se omitir. O síndico, ele tem a representação legal do condomínio, mas ele tem aí as figuras auxiliares para estar junto dele neste momento.
Ótimo. Renê, você tem algum case aí de pet que te deu algum trabalho? Como é que você resolveu? Malu, quando você falou, né, de presentes, né, que a gente dá o cachorro de presente, não procurar abordar a situação da pessoa que nós vamos presentear uma vida, né, porque um pet é uma vida, né. Então eu tenho um case aí que até tratei de uma forma assim bem amigável, né, mas eu até queria perguntar para a doutora Mariana como abordar esse tipo de case, porque deram de presente o dog para uma pessoa de uma certa idade, na qual é um filhote que ele vai crescer e é muito ativo. Né? Então, assim, é um case no qual eu estou divulgando o cachorro para ver se nós conseguimos aí dar um lar para esse cachorro, não que seja de idosos, porque não é um cachorro de companhia para idoso. Então, esse case vale a pena abordar com a doutora Mariana e entender se tem algum tipo de raça que a gente possa ver se o idoso quer receber de presente, né? De companhia, na verdade. Eu particularmente eu gosto bastante de raças pequenas para idoso, mais para companhia, que o porte pequeno ele já vem configurado ali, porte de companhia. Então assim, a gente não fala assim, pequenos animais. A gente já entra em configuração de animais de companhia. Que são os pequenos, poodle, O poodle, ele quer ficar do teu lado, colado em você o tempo todo. Yorkshire, Maltês, Pinscher, Chihuahua. São todos pequenininhos ali. Óbvio, tem uns maiores, mas esses maiores podem ter mais... Eles necessitam de mais atividade. Aí tem que sair mais pra passear. Porque você acha que um cachorrinho pequeno, por exemplo, eu tenho um maltês. Eu dou uma volta no quarteirão com ele, o cachorro tá com a língua pra fora, não aguenta mais nada. Né? Agora um cachorro grande, você dá uma voltinha com ele no quarteirão, ele vai olhar pra mim com uma cara de... E aí? Tem mais? Cadê? Né? Por exemplo, eu tive já uma Border Collie. Border Collie vai daqui pra São Paulo correndo numa boa. Então é um animal que ele precisa de uma atividade física que altíssima. Já não daria certo para um idoso que não é uma voltinha só. Não. Ou esse idoso ele é atleta e vai ali, corre a Lagoa do Taquaral inteira, com o cachorrinho ali do lado, né? Corre ali. Ou então não é mais indicado, né? Um cachorrinho menor, que só dele ir ali embaixo, descer um pouquinho, voltar com o cachorro já tá tudo bem. E esses casos que acontecem nos condomínios, que é assim, liga pro síndico. Renê, o meu vizinho aqui tem um cachorro e late o dia inteiro, não tô aguentando mais. Eu acordo 6 horas da manhã e o cachorro não me deixa dormir. Só que só eu reclamo, ninguém mais tá reclamando, porque eu tô de mau humor, briguei com o namorado, tá? Quer saber, eu vou descontar no cachorro. Sim. No cachorro do vizinho ainda. E aí, doutora, a gente tem o que o síndico faz nesse caso? Nesse caso, quando é uma única pessoa que reclama, já foge um pouco da situação do condomínio, já passa a ser direito de vizinhança. Aí é uma problema situação... entre vizinhos. Exatamente. Então, se isso for recorrente, né, e o síndico... Lógico, o síndico pode perguntar para os outros vizinhos do entorno, né? Porque tem gente que não quer reclamar, mas se você perguntar, a pessoa vai dizer, não, realmente incomoda, né? Tô aqui fazendo uma pesquisa, tenho recebido algumas reclamações, nem precisa entrar em detalhe de quem foi, mas checar ali no entorno se existem outras pessoas. Se for uma única pessoa e o síndico perceber que é de bronca pessoal, ele pode sim documentar a situação e dizer que não houve outras reclamações, que conversou com os vizinhos do entorno e não há queixas nesse sentido, e que aí passa a ser uma questão de direito de vizinhança. Recentemente a gente teve um caso, não de pets, mas de reclamação de som alto. E o condômino acabou registrando a ocorrência de perturbação de sossego, está na vara criminal. A promotora exige que apareça mais vítimas para que se configure o crime. Então, uma única pessoa, nesse ponto eu peço licença aqui para discordar, porque eu acho que no caso de som alto, né, até pela disposição do imóvel dos clientes, não tem como ter outras pessoas, porque eles são os únicos no andar. Sim. Então, ali não é por falta de incômodo, mas é por falta de gente a ser incomodada, né? Entendi. Mas a gente percebe que tem uma tendência do judiciário de que quanto mais coletivo, mais importância terá. E no individual, a questão já vai para outras searas, assim, que nem tanto, nesse caso, a criminal, né? Eles abrem mão de denunciar porque há uma pessoa só reclamando. Então, trazendo aqui para o nosso tema de hoje, né, do bichinho, se for um vizinho só reclamando, o síndico fez essa pesquisa, viu que é só uma pessoa, aí acaba que ele vai sair aí de cena
e falar para a pessoa, tem várias formas dele comprovar, né? Fazer ata notarial, chama um tabelião às 6 horas da manhã. É caro, é caríssimo. sim. Mas se o incômodo Tá incomodando vale tanto, a pena, então ele vai produzir as próprias provas e vai acionar com base no direito de vizinhança e não mais na convenção do condomínio. Interessante. Ótimo. Aí para os síndicos, essas informações. Ótimas dicas, né? para nós Exatamente. aí da área da gestão condominial, porque é muito importante você saber como dar essa tratativa, né, para os nossos condôminos, intermediar isso, porque muitas vezes a gente, na minha convenção, tem o básico, né, no meu regimento interno, não pode sujar, mas e aí o latido que está incomodando, né, o latido que eu recebo o interfone quase todas as semanas aí falando que, pontuando, né, a unidade tal, o cachorro late, como que eu vou intermediar isso se a minha convenção, meu regimento não fala nada? Então, um bom jurídico do nosso lado faz toda a diferença. Agora, Malu, eu tive um case também aí de sucesso numa intermediação de um cachorro, né, que passeava na área comum e o seu tutor não recolhia a sua sujeira. Então, assim, era sempre pontual, porque eu passava no local, dia sim, dia não, e percebia que era sempre o mesmo cachorro. Mas aí eu não tenho como provar, né, doutora Dani? É complicado. Se porque eu não tenho câmera no local. É. Eu não posso ficar fotografando, enfim, né? No momento que ele está lá, eu não é estou. Muito difícil acontecer de estar, né? De estar Exatamente. presente, né? E ainda tem que ser uma foto que identifique o cachorro. Se você pegar uma foto boa por trás, assim, não pode ser que não identifique. Ele fala, não é meu cachorro. Como é que você prova que é meu? Sim. Então, né, as provas têm que ser muito claras, tem né, que doutora ser muito Dani? contundente. Aí, o que eu fiz? Eu passei um comunicado no grupo e falei assim, olha, vocês estão incomodados, a comunidade está incomodada, por gentileza, mandem fotos. Se vocês virem o animal com o seu tutor fazendo esse procedimento indevido no condomínio. E funcionou. Deu certinho. Deu certo, me mandaram a foto. É a coletividade, né? É. A comunidade envolvida para o bem. Exatamente. E É o que eu o falo, o interesse de síndico todos. sozinho não faz milagre, Não gente. faz. Por favor, conselho tem que ajudar, os condôminos têm que participar da vida do condomínio, das soluções, dos problemas, né, do dia a dia, para que o condomínio ande bem e tenha sucesso, né? E foi muito gostosa depois a conversa com o tutor, porque eu falei, né, com a pessoa, mostrei, eu falei assim, olha, vamos resolver? Acabou. E ela sabia, assim, a pessoa sabia que o cachorrinho saía, porque às vezes soltou um pouquinho, né? Sabia. Sabia? Sabia. Eu sempre quero acreditar que a pessoa não fez por mal, sabe? Exatamente. Mas aí funcionou, eu falei assim, olha, eu não quero te multar, vamos conversar, vamos resolver o problema, a comunidade toda está incomodada, você viu. A pessoa super foi solista, né, depois de, infelizmente, aí ter essa conversa com ela, mas resolveu. Acabou o problema. Bacana. O que é importante a gente diferenciar é que no caso da Renê é um condomínio de casas. É. Então as pessoas passeiam na rua, na via pública, solta o ali, cachorrinho né? ali na frente da sua casa. Isso. Agora, num condomínio, né, de prédio, não se pode ficar passeando com o animalzinho dentro nas áreas comuns. O trajeto do tutor, no caso, é da sua unidade autônoma, do Até seu o portão. apartamento, até o portão ou até o seu veículo, se for sair de carro. Ficar passeando na área comum. Isso eu já faço de errado, porque todo mundo vai lá com o filhotinho, eu falo assim, não, sabe o seu condomínio? Dá uma voltinha ali no portão. Tá vendo? Tá vendo o podcast ajudando até a veterinária hoje. Que Não, porque eu sempre perfeito. assim, filhotinho, todo mundo fica assim, ai, mas não tomou todas as vacinas, eu quero andar um pouquinho com ele, né? Assim, Sim. ó, só na área do condomínio, então. Fala pra andar na calçadinha do condomínio que tá do lado tudo de fora certo. que tudo bem. Isso. Porque a área comum, né, ela não é própria para passeios, né? Nesse caso, pode haver algum tipo de problema. E assim, animalzinho, gente, ele pode se assustar. Uma criança pode passar perto, bater o pé, ele avançar. É bom É pra até... evitar esses- Exato. É esses preventivo, né? acidentes aí. Sim, sim. Porque não é só a sujeira que incomoda, né? É a mordida, que pode trazer um caso mais aí agressivo, né? De intermediação. Então, tem toda a diferença mesmo de ter até mesmo esses regulamentos, essas normas afixada nos edifícios, né, doutora Dani? Eu acho Sim. que ajuda muito também. Lembrando, sim. né, que em São Paulo a gente tem a lei da focinheira, então saiu raças aí consideradas, né, de defesa, que é o Pitbull, né, a gente estava conversando e a doutora Mariana, American Bullying, Bullying. American Staffordshire, eu acho. Rottweiler, Rottweiler. eu acho que aquele Acho que Mastim também, né? Mastiff tibetano, Mastiff normal. Eu acho que acredito que o Fila também, Fila brasileiro. Sim. É pastor, dependendo do pastor também.
Andar sempre com focinheira, né? Sair com um animalzinho ali com a focinheira nas áreas comuns. Não configura maus tratos, focinheira, né? Não machuca, não dói. Que mesmo assim, porte pequeno, mas é muito agressivo, Sim. também deveria. Evitar É a problemas, né? segurança. Sim, Sempre concordo. Exatamente. Evitar problema pro tutor, segurança para quem tá ali Mas por também a pessoa perto. pode reagir, né? Leva uma mordida a ponto de chutar. Você acha É. que um cachorro pequeno, um chute, pode machucar? Sim. Então, E a é responsabilidade nesse caso é do tutor, que foi negligente, né? Ele Exatamente. sabia que o seu animalzinho poderia aí ter um comportamento inadequado e não se anteveu. Então, a prevenção é sempre o melhor Tá vendo remédio. que o adestramento também resolve isso. Excelente. Se é O muito adestramento. agressiva também, o adestramento também é bom. Então, quando for adotar, tem que pensar nisso. Vou ter dinheiro para pagar as vacinas, para fazer, para adestrar, uma vez que ele vai ter que ficar sozinho, que eu moro em condomínio, tudo isso, né? Gente, assim, só falando um pouquinho, esse ano nós vamos ter uma situação que eu acho que a gente nunca teve. Copa do Mundo e eleição no mesmo semestre. Então, os condomínios precisam começar a se preparar com bandeira pendurada em sacada, em varanda, mas isso é um outro podcast que a gente fala depois. Mas Copa do Mundo, nós vamos ter, espero eu, que nós vamos ter muitas comemorações, Será que vem? muitos fogos, Exato. né? Rojão, se bem que em Campinas é proibido, né? Fogos. Mas ninguém escuta, né? Mas a gente Fazer vai o quê? ter, sei que vai ter, no meu condomínio é proibido. E aí, a Mariana mesmo, a doutora Mariana, já teve um cachorro que morria de medo. Eu já presenciei fogos em fim de ano, no Réveillon. A cachorra pulou o muro da casa, desceu a rua do condomínio, entrou na casa que eu estava, subiu em cima da cama da dona da casa, depois subiu em cima da pia da cozinha, desceu a rua do condomínio inteiro, foi parar lá na portaria, condomínio de casas também, foi parar na portaria, o Renato pegou o carro, saiu correndo para tentar, porque o dono da casa, o tutor do cachorro não estava no condomínio, e ela foi se machucando. Gente, eu nunca tinha visto. Judiação. É uma judiação, é horrível. Então, doutora Mariana, como é que a gente faz? Vai ter barulho, vai ter gritaria, mesmo que não tenha fogos. Mas vai ter gritaria de gente comemorando gols, muitos gols, né? 7-1 pro Brasil dessa vez. A gente vai ter essa situação. Como é que a gente lida com esses bichinhos que têm medo? Sempre, assim, se possível, dentro né? do condomínio. Dentro do condomínio. Dentro do condomínio, mas se possível também, sempre manter uma pessoa junto com esse animal. Não ir pra casa de alguém assistir o jogo e deixar seu bichinho lá, né? Leva, Se assim, você já sabe que ele tem esse problema. Faça na sua casa. É preferível, né? Se a pessoa também tiver um cachorro, se os cachorros se deem bem, leva também. O ideal seria alguém junto com esse cachorro. Porque tem várias coisas que a pessoa fala, vamos colocar fone, como é que é? O protetor auricular. Algodão, né? Que alguns lugares indicam. Não adianta. Eu, particularmente, já testei com a minha cachorra, que ela tinha muito medo. Era horrível, era muito medo mesmo. E que, assim, só resolvia com a gente sentado no chão do lado dela. E ela babava. Ela só não tinha muito medo que ela babava. Ela se molhava inteira. E É uma situação de pânico mesmo pra A eles, gente né? tentou de tudo. Tentou o protetor auricular. Tentamos amarrar uma faixa que também falavam que dava certo. Sem sucesso. Tem uns... não tô falando. O meu Que caso... não resolve, né? O meu caso não resolveu. Mas também tem... Como você fechar um animalzinho numa sala, óbvio, você tem que tirar tudo que é perigoso pra ele, tudo assim, vidro, tudo que ele possa se machucar. Se tiver uma janela também, mantenha a janela fechada. Tentar não ter altura pro cachorro pular. E colocar uma música ambiente, uma música mais alta. Tenta ser mais alta que os fogos. É difícil, porque é um negócio muito Cabe, eu alto. acho que pro síndico dessa época começar a mandar comunicados, né? lembretes, né? Lembre-se, você vai sair para comemorar, para assistir o jogo em outro local. Lembre-se que seu animalzinho vai ficar sozinho, que ele pode ter medo, que ele pode incomodar o seu vizinho. Ele pode né? se mutilar, né? Pode, Se machucar. exatamente. Super importante. Eu já tô começando a fazer isso já. Lembrando aí dos passeios em época de férias também, né? Lembrar os condôminos da dor do animalzinho, né? Você vai viajar, pensa um pouco no bichinho. Exatamente. É uma vida que fica sozinha aí, ele pode se maltratar. Responsabilidade, né, gente? Sempre. Responsabilidade para tudo. Principalmente quando a gente mora com outras pessoas num condomínio, né? Exato. Quando se divide ali o seu ambiente ali com outras pessoas. Responsabilidade, né? Pensar se você está incomodando ou não o seu vizinho. É lógico que às vezes o cachorro late, ele está doentinho, ele está com alguma dor, você está cuidando, está tratando. O vizinho também tem que ter um pouco de paciência, porque a gente mora, né? Quem mora em condomínio mora todo mundo junto. Sim. Então você também tem um pouquinho de paciência, acho que bom senso sempre de ambas as partes. E o tutor né? muitas vezes precisa se antecipar a alguma situação. Recentemente viralizou, não sei se vocês viram, um casal cujo cachorrinho estava com aquela doença do carrapato
E ele chorava de dor e tal. Percebendo que poderia incomodar a vizinhança, eles moravam em apartamento, colocaram um aviso, pediram autorização para o síndico, colocaram um aviso no elevador. Muito legal. Né? Olha, pedimos desculpas, mas nosso cachorrinho está doente, logo a situação vai se resolver. Foi uma chuva de mensagens de apoio. Os cachorrinhos me mandando mensagem. Muito bem lembrado, doutora Dani, porque olha a diferença de você, né, intermediar, né? Intermediar, você esclarecer o que está acontecendo, né? Comunicação. Né? Tudo. Você comunica, não é obrigado a saber que seu animalzinho está doente. As pessoas queriam reclamar antes, encher a paciência do síndico, foram lá, olha, conheço uma veterinária bacana, que ajuda, já tive um caso assim, né? Foram muitas mensagens de apoio. Foram muito solícitos, o pessoal se oferecendo para dar medicação pro bichinho. Se você não tá aí, se precisar, foi muito interessante. Fantástico. Isso então, podia se multiplicar, né, nos nossos, sem dúvida, no nosso mercado condominial. Com certeza. Doutora Daniela, eu gostaria de perguntar, né, para o nosso jurídico. Claro. No caso, em um condomínio onde eu faço a gestão, no regimento interno se reza que o cachorro tem que passear com a sua coleira, não pode passear sem a coleira. Certo. Porém, eu fiz essa intermediação porque alguns dogs, né, alguns pets estavam andando no condomínio sem a coleira e às vezes eles brigam entre si, né? Porque é um comportamento que às vezes a gente acha que vai ser amigável. A doutora Mariana até pode responder essa questão também, de como abordar essa situação. Mas juridicamente, eu fui conversar com a pessoa, né? Eu falei assim, olha, nosso regimento reza que não pode, tem que passear com a coleira. E a pessoa achou um absurdo. Me mandou uma mensagem, falou assim, nossa, isso é um absurdo, porque você está sendo muito dramática, está sendo muito radical. Cumprir o regulamento interno é absurdo? Cumprir o regulamento interno para a pessoa era um absurdo. Então, assim, doutora Dani, juridicamente, né, nesse caso, eu falei com a pessoa, mandei o artigo bonitinho do regimento, né, o parágrafo, o artigo, tudo, e mesmo assim a pessoa ficou redundante, não está conversando comigo, enfim, não é aqui o caso, né? Mas juridicamente, o síndico está correto em agir dessa forma? Ou é um abuso da minha pessoa de dentro forma do condomínio como síndico? O que você não pode fazer é obrigar a carregar no colo, né? Pôr uma focinheira, de repente, num animalzinho que não é agressivo, com exceção daqueles que a gente já tratou aqui, né? Das raças que por lei são obrigadas. Então, essas coisas são excesso. Agora, exigir que se conduza na coleira é perfeitamente legal. É porque é a segurança de todos, né, do condomínio, até do próprio animalzinho. Pode se assustar, atravessar uma rua, ser atropelado, né? Então, é para a segurança de todos. Não tem nenhum absurdo em você ter tomado essa atitude que você tomou. Ela está dentro da legitimidade da ação do síndico, porque você está visando, né, o bem-estar coletivo. Exato. Você não está só implicando com aquele animalzinho. Você está tratando da coletividade, evitando que se coloque as outras pessoas em perigo e até mesmo o próprio bichinho. Né? O próprio bichinho. Sim. Que eu sempre primeiro penso no bichinho. Eu falo, tadinho, ele vai brigar, vai mas machucar. É isso, porque você pode falar assim, é o cachorro mais bonzinho do mundo. A gente não sabe o que se passa. Porque eu falo assim, eu sou boazinha, mas se alguém chega do nada e me dá um tapa, eu vou revidar. É o mesmo deles. Se chegar um cachorro ali desconhecido, que esse outro nunca viu, vai dar uma avançada, que ele se assuste. Pode ser o cachorro mais bonzinho do mundo, a gente não sabe a reação. E a gente não sabe se ele vai sair correndo também, sem coleira, sair correndo, passar na frente de um carro. Exato. Você não sabe a reação do bichinho. Assim, ó, nessa época agora de fogos, tá ali passeando seu cachorrinho sem coleira. Estoura um fogos, o cachorro vai embora. Vai sair correndo. Acabou. Outro, a gente falou muito de cachorro, né? De pet. Um outro animal que aí é na área comum do condomínio são as galinhas da Angola. Que é tudo muito lindo quando a gente compra, muito maravilhoso. Aquelas pessoas que morrem de medo de escorpião, é porque eu quero as galinhas, lindo. Só que elas vão crescendo, vão se multiplicando e vão fazendo puleiro onde elas querem. Em cima do seu carro, na mureta da sua casa. E elas vão ocupando. E aí um condômino chega e fala, eu não quero na mureta da minha casa, tá sujando todo o muro que eu acabei de pintar. Tá estragando meu jardim, eu tive um case desse. Aí aquela condômina que mora bem longe, que as galinhas não vão mais, eu quero porque eu tenho medo de escorpião, elas nem chegam lá na casa dela, né? Eu quero porque eu tenho medo de escorpião, mas eu não quero na minha, mas foi aprovado na Assembleia, que pode ter galinha. As galinhas fazem um barulho absurdo de manhã. Mas aí eu vi esses dias na mídia aí que tem um condomínio, acho que em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, se eu não me engano, que foi condenado a tirar as galinhas, né? É proibido ter galinha da Angola. Isso mesmo. E aí eu pergunto, doutora, não sei se você vai saber me explicar, mas assim,
o escorpião tem hábito noturno e as galinhas vão dormir à noite. Mas quando se coloca a galinha d'Angola nos condomínios, parece que diminui um pouco. Gente. Será que é emocional? É psicológico isso? Então, depois eu vou querer que... É psicológico? Também, pode ser. Nunca se sabe, né? Pode ser. Às vezes você pensa na questão de segurança. Tipo, tô segura porque a galinha vai comer ali o escorpião. Aí você desencana. E aí, doutora Dani, você viu na mídia isso? Sim, eu vi. Salvo engano, foi Bauru esse condomínio. Tá. Salvo engano. Mas a questão ali não foi nem a sujeira, né, nas residências. Foi o fato de que a galinha d'Angola, ela foi constatada como um vetor, doutora, me corrija se eu estiver com o termo técnico errado aqui, para o mosquito da leishmaniose. Então, ela, né, as fezes dela é perigoso. Nossa. Então, coloca em risco, né, a saúde ali da coletividade. Foi esse o motivo da retirada das galinhas. E a cidade tinha tido um caso recente, salvo engano, de uma criança. Nossa. E foi comprovado que foi por conta de galinha d'Angola? No caso da criança, sim. Sim, ela convivia com galinhas. Então, foi preventivo ali, né, essa situação. Então, não foi nem pela sujeira, foi pelo risco à saúde, né? E a gente sabe que no estado de São Paulo a gente tem uma lei desde 1986 que delega aos municípios a questão de autorizar, proibir e regrar animais em áreas públicas e privadas. Então, nesse caso, né, a galinha, embora ela está numa área privada, que é dentro do condomínio, mas ela está ali com acesso à coletividade, né? Então, primeira coisa, antes de colocar a galinha d'Angola com esse objetivo, né, de sanar aí os escorpiões, primeira coisa, veja se o seu município tem alguma proibição. Tá. Ótimo. Né? Segundo, chama a vigilância sanitária. Está tendo muita incidência de escorpião? Chama a vigilância para eles verificarem o porquê, né, que está tendo aquela incidência ali de escorpião naquela área. Se a vigilância entender que a galinha será uma solução, eles próprios emitem uma autorização, se não houver proibição, obviamente, né? Ok, tenho tudo isso aí, já tenho autorização da vigilância, posso colocar a galinha. Antes de mais nada, leva para a Assembleia. A Assembleia não vai colocando, sabe? Leva para a Assembleia. Porque a gente sabe que futuramente vai dar problema. Sim. Um ou outro condomínio vai reclamar e aí, assim, não foi o síndico que decidiu. Sim. E aí, deliberando em Assembleia, você já delibera não só a possibilidade de colocar as galinhas, mas também os custos que advirão disso. Isso aí tem que ser na previsão orçamentária. Sem dúvida. Perfeito. Né? Tem que se colocar em previsão o alimento dessas galinhas, as vacinas, a higienização das áreas em que elas sujarem, porque é o caso desse morador, né? Pintei minha casa. Ele pode exigir que pintem o muro dele. Pode. Que o condomínio pinte o muro dele. Pode, então vai ter que ter ali, né, uma equipe ali para lavar os locais em que a galinha fizer as suas necessidades. Então tem tudo isso, né? Tempo de frio, onde ela vai ficar, o abrigo, né? Essa questão toda. Até para não incorrer em um crime ambiental, mas sempre deixar muito às claras tudo que vai advir dessa autorização de colocar as galinhas. Embora a gente saiba que tem dedetizações muito eficientes, né? Sim. Que aí vai depender aí da política de cada condomínio, né? Se vai permitir a dedetização mais potente para acabar com o escorpião ou se vai preferir colocar as galinhas, mas sempre observando essa questão. Tem até caça escorpiões, vocês já viram à noite. Que eles vão à noite. Uma luz para fazer a detecção do ninho, do local do escorpião, para poder dar possível eliminação. Finalização. Acaba sendo um outro custo, né? Sim. Também para o condomínio, mas nesse caso aí das galinhas é sempre bom levar para a Assembleia. Exatamente. A dedetização já está prevista na previsão, né? Já Sim, está aí sempre computada, né? E aí também que andam aí soltos pelos condomínios, os gatos. Aparecem gatos nos condomínios. E de quem é o gato? Você joga lá no grupo de moradores, tem um gato fazendo cocô aqui, fazendo xixi em cima do meu carro, tal, de quem? Não é de ninguém carro, o gato. Né? O gato não é de ninguém. Só aparece o dono quando você fala que vai pegar o gato e vai levar para uma ONG. E como lidar? O gato entra no condomínio, né? Porque gato você não consegue prender. E as pessoas alimentam. Como lidar com isso? Você tem esse problema, Renê? Eu tenho problema de gato que risca o carro, né? Dos condôminos. Mas aí a gente sabe quem é a pessoa, né? Já fizemos a tratativa de conversar também. Foi um case de sucesso, porque daí os condôminos se conversaram. Porque também é outro problema entre condôminos, né? Que o síndico não precisa se envolver. Sim, exatamente. Mas se o condomínio está cheio de gatos andando, que eles vão se reproduzindo.
o síndico deve coletar, juntar esses gatos e levar para Teve um caso lugar? recente também no Distrito Federal, em que o Tribunal de Justiça autorizou a uma condômina a permanecer com os gatos de rua, né? Eles não eram de ninguém, não eram dela. Ela começou a alimentar esses gatos na área comum e depois trocou a gestão e o síndico que assumiu multou essa condômina porque ela estava alimentando os animais na área comum. Alegando que estava trazendo doença, né, para o condomínio. Exato. Qual que foi o fundamento? Aí todo mundo vai falar, nossa, Daniela, mas agora então, se alguém resolver alimentar um animalzinho na área comum, eu não posso, né, fazer nada? Gente, não, isso não é uma autorização. A questão ali é que no caso individual, fazia 4 anos que ela estava alimentando esses animais. Nossa. Então, a decisão da desembargadora, inclusive, ela diz que se retirar aqueles animais, né, dali, iam colocar em risco a vida deles próprios. Exatamente. Porque eles estavam tão acostumados a ir lá buscar alimento, buscar, né, suas água, enfim, que colocá-los na rua ia condená-los à morte. Esse foi o fundamento da desembargadora, da decisão. Então, foi liminar, não é definitiva ainda essa decisão. Então, vai correr o processo e muito provavelmente, ao final, vai ser decidido que, eu acredito, né, que esses animais vão ter que sair de lá. Porque, de fato, acaba atraindo o rato pelo resto de ração que fica no chão, né? A saúde, claro, dos animais foi preservada nesse primeiro momento. E eu acho extremamente válida essa decisão. Mas, para dar tempo de, ao final do processo, ser dada uma decisão ali que não vá prejudicar os animais, mas também não vá manter a coletividade em risco. Então, nesse caso, síndico, fica a dica. Constatou que tem algum condômino, já toma providências de imediato. Lógico, porque agora todo mundo vai sofrer. Exato. A senhorinha vai sofrer, os bichinhos vão sofrer. Justamente. Comunidade, foi para preservar a vida dos animais. Então, o síndico anterior falhou, né? Fez vista grossa ali para a situação. O que entrou quis moralizar, quis disciplinar. Né, porque ele seria, senão ele seria na gestão dele, ele continuaria com problema na gestão dele, seria responsabilizado também, né, pelo período dele ali. Então, os gatinhos, né, de rua não são vacinados. Então, quem assume a responsabilidade também tem que cuidar, né, da saúde deles. Não só alimentar, mas vacinar. Já que ela chamou para si essa responsabilidade, eu acho que ela deveria, né, cuidar da vacinação deles. Vermifugar, castrar principalmente. Sim, eu acredito que ao final, eu vou até acompanhar esse caso, esse julgamento até o final para ver qual vai ser a decisão, mas eu acredito que não vão permanecer lá para sempre. Eu também acho. É uma pena, porque agora eu já tô com dó dos bichinhos e da senhora também, né? Porque, na verdade, foram deixando a situação chegar nesse provavelmente ponto, vai ser depositado para alguma ONG, para cuidar, alimentar, né? Que tirar ali naquele momento seria realmente condená-los, né, a viver na rua sem alimento, eles iriam morrer. Mas você sabe também que em gato, também condomínio, em casas, também é igual aqueles campinhos de futebol, sabe? Que ergue as telinhas. Também tem essa opção. Gato dá pra você... Não só no apartamento que a gente fala da tela, mas em casa também. Tem um quintal, você tela o quintal. Você faz aumenta ali uma telinha. Também pra não pular o muro, né? Pra não pular o muro. Quem quer dar um jeito. Perfeito, exatamente, concordo. Quem quer dar um jeito. Nós fomos na OAB na segunda-feira, numa palestra maravilhosa da doutora Suzy e do doutor... Márcio Espínculo. Márcio. Os slides da doutora Suzy, maravilhosos, todos com gatinho. Então ela colocava uma informação e o gatinho dela mesmo, eu imagino. Gato dela, gatinho com uma carinha de assim, tô pensando, então, opa, legal, muito legal, achei bem interessante. Criativa. Viu? Bem criativa. Mas é isso, minhas queridas, muita informação maravilhosa, nada como contar com a experiência, né, de uma veterinária, uma síndica profissional, um jurídico muito competente, muito importante. A gente ficaria aqui batendo um papo a noite toda. Com certeza. Mas muito assunto importante. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, a participação, as orientações. Quem assistir nosso podcast até o fim vai ter muita informação boa, muita dica, muita luz aí para conduzir o seu condomínio. E aí eu vou passar a palavra para vocês, deixarem seus contatos, né? O escritório Amanda Amaral Advocacia, onde a doutora Daniela Bibiano é sócia. A Renê é síndica profissional, também está aí, muito competente, aí abraçando os condomínios, que venham os condomínios. E a Mariana, uma veterinária recém-formada, mas muito competente, muito carinhosa com os bichos, aí muito
comprometida com o trabalho dela, também, por favor, deixe. A Mariana trabalha numa clínica, mas também atende em domicílio, né? Então, vamos começar por você, Mariana, por favor, deixe seus contatos. Bom, eu atendo a domicílio, né? Então, você que tem que me passar o contato, mas meu telefone é 997479917. Devagar para as pessoas. Então, seu Instagram? O meu Instagram é mv.marianamr. É o meu Instagram profissional. Tá, e repete seu telefone aí bem pausadamente aí para as pessoas se precisarem falar com você. Tá, meu telefone é 997479917. 19, de Campinas, né? Isso. Doutora Daniela? Tem o Instagram do escritório, né? @Amanda Amaral Advocacia. Tem também o nosso site. A gente está sempre postando coisas novas lá, artigos. Isso, eu ia falar isso. Né? Muito artigo importante ali, gente. Muita informação bacana. A gente até prefere, né, gravar áudios, lives, enfim, mas às vezes ler também traz outros insights para quem está lendo, né? Então, tem lá o nosso site e o telefone do escritório é 19 3054 6196. Joia. Renê? Minha rede social, Renê Síndica. Também publica bastante, acompanho aí, muita coisa legal. Sim, bastante dicas aí. Sim. Acompanho a página da doutora Amanda Amaral, da doutora Dani, na qual aí eu procuro sempre me reformular, tá sempre buscando as informações jurídicas para colocar na minha página uma coisa fundada que vai ajudar os condôminos, né, a comunidade. Então, minha rede social é Renê Síndica. Meu telefone, para quem quiser aí conversar, tem um bate-papo 19 99146 4904. Que venham bastante condomínios a todas nós, né? Isso aí. E aí, falando um pouco do espaço síndico, né? O próprio nome já diz, é o espaço do síndico. Todas vocês aí são consultoras no Espaço Síndico. Se as pessoas precisarem de alguma consultoria, só entrar em contato com a gente. As redes sociais do Espaço Síndico é @Espaço Síndico Oficial. Se cadastrem, quem estiver ouvindo, se cadastrem no Espaço Síndico. É ali que a gente divulga todos os nossos eventos para síndico. Vamos ter uma agora, inclusive com a participação da doutora Amanda Amaral, dia 3 de setembro. Vamos falar de segurança, com presença confirmada do presidente da CONSEG aqui, né, da prefeitura, do tenente-coronel PM Paulo, com o João Santos, palestrante, vai vir falar de segurança em condomínios. Então, a gente tem muita coisa bacana aí no Espaço Síndico. Cadastre-se e aí estamos aqui à disposição, né? Qualquer coisa que precisarem, se não conseguirem contato com elas, pode me ligar, falar comigo que eu intermedio aí o bate-papo de vocês. E é isso, minhas queridas, muito obrigada. Obrigada mesmo por todo esse carinho que vocês têm aí com o mercado condominial. A doutora Mariana, jovem ainda, mas a gente vai trazer ela para o mercado condominial, porque depois que começa, ninguém larga, não é? É verdade. Então, muito obrigada. Obrigada viu? pelo convite. Obrigada. Conta sempre Agradeço com a o gente. convite. Obrigada.